Ambientes de oração no Brasil, no mundo, existir, mas nós iremos ficar mais próximos de um avivamento, né? É, a oração é a chave para um avivamento, né? Esses dias eu estava conversando com um amigo meu e eu falava assim, é, Léo, um grande amigo meu, Léo, eu acho que a igreja ela tem que se arrepender para vir um avivamento. Ele falava, não, avivamento não vem através do arrependimento, que a gente tem esse jargão, né? Avivamento vem através do arrependimento. Não, meu irmão, o avivamento veio nas histórias que a igreja viveu durante os séculos, veio quando o povo estava desmantelado, quando o povo estava em pecado mesmo, estava longe de Deus. Alguém se levantou para orar. E através daquele alguém que se levantou para orar, algo aconteceu. Os outros começaram a ser impactados. A gente vai ver a história da Rua Azusa, que eles colocavam, era o William Seymour, né, à frente, mas nem ele queria estar como líder, porque não tinha líder. Para ele, o líder era Jesus ali naquele ambiente. Tanto é que ele colocava sacos na cabeça, caixas na cabeça dele para sumir. Para tipo, não sou eu, o poder de Deus. E o poder de oração era tão grande ali que as pessoas eram impactadas a quarteirões de distância. Os repórteres que iam lá para denegrir a imagem daquele grupo, daqueles irmãos que estavam orando, quando subiam as escadas eram desarmados, caíam arrependidos. O avivamento gera o arrependimento. Mas o que vai gerar o avivamento é uma pessoa disposta. É uma pessoa disponível para orar. Eu vejo isso pelo que eu vivi na cidade de Cacimba de Dentro, na Paraíba. Eu me dispus a orar com jovens ali. E um avivamento aconteceu de curas, de milagres naquela região, né? Eu vejo pela história aqui do pastor Jonathan, que se dispôs a orar, a levantar um centro de oração, algo que parecia ser impossível. E hoje nós vivemos esse avivamento de pessoas indo de vários lugares do Brasil, indo àquele ambiente para buscar a bênção de Deus, para orar ao Deus, o Deus eterno, o Deus de Israel. Então, o que Deus precisa, até falo isso para os irmãos que estão assistindo, estão vendo, o que Deus precisa é de um homem, de uma mulher, de uma criança disponível. Somente isso. Quando Deus escolheu os discípulos, ele escolheu pessoas ocupadas. Ele não escolheu pessoas que estavam assim jogadas. Ah, tu não tem nada para fazer, então vamos lá me servir. Uns estavam pescando, outro era cobrador de impostos, outro era médico. Mas eles estavam ali fazendo alguma coisa, eles tinham uma disponibilidade. Deus conta com pessoas disponíveis. Se você quer ver um avivamento acontecendo na tua igreja, comece por você. Nessa igreja de Cacimba de Dentro, uma igreja que não crescia há anos, uma igreja até histórica, não vou falar o nome. Depois que eu comecei a orar com os adolescentes, a esposa do pastor começou a fazer matutino. 5 horas da manhã, nas terças-feiras, eram as mulheres que iam orar pela igreja. E nas quintas-feiras eram os homens. E a igreja começou a crescer muito. Porque a oração, ela atrai. Pastor Ariston, a unção atrai, a religiosidade afasta. A unção... Repete, essa frase é forte. Fazer um corte da frase. A unção de Deus, ela atrai. A religiosidade, ela afasta. A unção de Deus, ela é como um imã. As pessoas vão se aproximar por aquilo que você carrega, e não pelo teu estereótipo. E não por aquilo que você fala demais, por aquilo que você apresenta a ser. As pessoas, elas vão sentir a unção que há na sua vida. Jesus foi assim. A mulher do fluxo de sangue, ela foi até Jesus, porque ela sabia que em Jesus havia unção para curá-la. E por que ela sabia? Porque ela tinha ouvido falar. Ele curou, ele libertou, ele salvou pessoas. Se eu apenas tocar na ponta do talit, do manto dele, eu serei curada. A unção atraiu ela. A religiosidade, o que é que fez com ela? Oprimiu. A religiosidade fazia ela ficar distante das pessoas, distante da sociedade, por ela expelir sangue. Mas a unção atraiu.
Ela ultrapassou as barreiras por causa da unção que havia sobre Jesus. E é isso que acontece conosco, né? Eu lembro que eu estava na Argentina, em um culto, e a manifestação do poder de Deus foi tão grande ali em Tumpungato, Mendonça, que eu passava pelas pessoas, somente passava. Eu não precisava nem orar, impor as mãos, a unção não vai te deixar, muitas vezes, nem você impor as mãos sobre as pessoas. O que você carrega dentro de você, o que você carrega na sua vida, pastor, já vai operar por si próprio, por si só. Assim como a sombra dos apóstolos, por si só, curava. O manto, os lenços que eram levados até ele, colocados sobre os enfermos, curava. Porque a unção por si própria, ela faz isso. Eu passava pelas pessoas, eu nem orava, as pessoas já caíam pelo poder de Deus. As pessoas já eram curadas. Isso há menos de um ano atrás, né? Então, a unção, ela tem esse poder de fazer isso. Você chegar nos lugares, o lugar que estava em trevas, o lugar que estava em guerra, o lugar receber a paz. E a paz que nenhum líder influente na sociedade tem o poder de trazer. A unção ela traz, através de um ser humano, através de uma pessoa. Ele é capaz de fazer isso. Amém. Eu lembrei de uns 3 fatos aqui. Daqui a pouco, pastor, pedir para você orar pelos... Amém. Quem sabe nessa oração Deus te pega e começa um avivamento aí, um avivamento de oração, você começar a orar, clamar. Eu lembro estava com um amigo numa cidade, ele estava no hotel, nós estávamos hospedados no hotel, mas ele ficou lá no hotel, fui andar na cidade, conversar, e tinha uma família que eu estava evangelizando. Aí à tarde, eu falei, vamos lá conhecer a família. Aí ele saiu do hotel, nós fomos lá, acho que era 5, 6 horas. Acho que era 6 horas. E aí eu falei assim, aqui tá a irmã tal, aqui tá a filha dela. Quando ele ficou debaixo da lâmpada, houve um pipoco na lâmpada. Fogo assim, queimou, né? Mas houve aquela faísca de fogo. Aí nós demos risada, brincamos, né? Ele cumprimentou e aí nós saímos lá da casa, lembro até hoje. Falei assim, o que aconteceu? Porque foi bem na hora que ele ficou embaixo, na posição assim. Que coisa estranha. Eu falei assim, não sei, será que tem a ver com a oração? Hoje eu orei 7 horas. 7 horas, talvez houve um choque de eletricidade. E o outro fato que eu lembro falando 2 fatos, tem mais 2 que eu vou falar assim, tem um lá na Argentina com um pastor, fui lá na Argentina 4 vezes, e aí o pastor falou assim, vamos no bairro onde o primeiro ministério que eu tive, o primeiro lugar que eu comecei a pastorear, vamos conhecer esse bairro e tem uma irmã lá. Aí nós andando lá no bairro, aí fomos visitar a irmã, e aí a porta estava meio aberta e ela estava orando. Aí o pastor falou assim, vamos esperar ela parar a oração, e aí batemos palma. E a irmã orava pelo culto, orava não sei o quê. E passou 5 minutos, passou 10 minutos. Aí o pastor falou assim, eu acho que ela não vai parar não, vamos chamar. Nós temos que atrapalhar a oração porque ela ia longe. Você falou, eu fiquei até admirado, o povo da Argentina é bom, pelo menos. Estava orando pelo pregador da noite, que era eu, e eu falei, olha... E o que eu lembro também lá na Argentina, que foi esse mesmo pastor que contou para mim, de um pastor lá da Argentina que eu não conheci pessoalmente, mas ele conheceu, que ele foi lá na igreja do Ricardo Rodrigues, pastor Ricardo Rodrigues, lá na Colômbia, que tem um centro mundial de avivamento, a igreja dele lá na Colômbia, e ele conseguiu falar com o Ricardo Rodrigues, falou, eu quero esse avivamento na minha igreja, lá na Argentina. Aí o Ricardo Rodrigues deu só uma receita para ele, falou assim, ore todo dia 8 horas por dia. 8 horas por dia, todos os dias. Aí disse que ele falou, começou a orar. No primeiro mês, nada. Segundo mês, nada, não aconteceu nada. Terceiro mês, ele já estava quase pensando em desistir. 3 meses orando todo dia, 8 horas por dia, mas de repente, o poder de Deus invade a igreja dele. Ele tem uma grande igreja lá na Argentina hoje. Houve um rompimento lá e um avivamento lá. Uma hora a oração ela rompe, né? E acontece. Antes de orar, eu estava me lembrando de um episódio. Eu fui ministrar numa ilha chamada Quintero, lá no Chile.
É uma ilha que, quando tem terremoto, tem até tsunami, né? Um negócio bem. E um pastor lá levantou uma igreja onde eles têm ganhado muita gente para Jesus. Eles não têm o prédio, eles fazem os cultos há muitos anos num auditório da prefeitura. A prefeitura libera para eles ali, nos domingos já é para eles. Depois que eu ministrei, né, eu estava tão cheio da unção, porque a unção ela faz isso, né? Ela transborda. E eu gosto muito de frutos do mar. E aí um irmão que estava a pessoa que estava me recebendo ali, né, cuidando de mim, a pedido dos pastores, me levou para comer frutos do mar em uma feirinha. Essas feirinhas que vende peixe assim e tal. Chegando lá, eu lembro que foi uma situação muito engraçada, assim, porque eles descobriram que eu sou brasileiro e começaram a brincar comigo. É, brasileiro, caipirinha, que eles pensam logo nisso, né? Eu, não, caipirinha não. É, futebol, sim, futebol, muito bom. Só que uma moça veio me atender e aí o dono da barraca começou a tirar sarro, fazer piadas pornográficas com ela, abusando dela mesmo. E na hora que ele fez, me deu uma indignação naquele momento. Eu tava tomado por Deus assim. E aí me deu uma indignação e eu virei para ele, apontei o dedo na cara dele assim, meio Pedro, né, naquele momento. E falei: "Eu não gosto que você fale isso. Não é para você falar isso. Você tá falando na frente de um pastor. Me respeite, respeite a moça, tal". E isso ali, eu falando em espanhol com ele. E aí ele ficou constrangido assim, saiu: "Desculpe, desculpe, desculpe", saiu de perto. Mas o que é que aconteceu? A moça veio até mim e falou: "Você é pastor?" Eu falei: "Sim, sou. Por favor, ore por mim". Comecei a orar por ela. Nisso que eu comecei a orar por ela, todas as outras mulheres das outras barracas vieram e foi aquele mover de Deus, gente chorando, se convertendo, gente caindo pelo espírito, pelo poder do Espírito. Tinha uma mulher, porque o que eu digo, a unção, ela ela causa algumas coisas ao nosso redor. E não somente o poder de Deus, mas também causa raiva no inferno, né? Teve uma mulher que, quando se aproximou de mim, do nada ela caiu no chão, de se estribuchar mesmo assim, né? E a gente ter que ajudar. E na hora o meu amigo olhou para mim e falei: "Eu já sei o que está acontecendo", né? O mundo espiritual ele começa a se movimentar, tanto o reino dos céus quanto o reino das trevas. Agora, só uma coisa assim para eu concluir. As pessoas elas querem a unção. E a unção de Deus ela está disponível para nós. Ela já está disponível, né? Jesus ele falou assim, que se vocês crerem, vocês farão as obras que eu faço e obras maiores do que essas. Depois ele fala assim: se vocês crerem, esses sinais hão de seguir vocês. No original não é seguir, no original é perseguir. O que é uma pessoa perseguida? Ela tenta fugir, mas a coisa vai atrás, até alcançar. Os sinais vão nos perseguir até nos alcançar. Isso é o, o mover da oração. Como esse pastor que você falou, ele foi orando mês a mês, até a bênção alcançá-lo, e alcançou. Então, só que nesse mover de unção, nós não vamos ter somente coisas boas. A unção ela atrai o poder de Deus, ela atrai milagres, ela atrai dons, mas também a unção atrai inveja, atrai levantes, a unção atrai ciúmes, calúnias, difamações. A unção atrai tudo isso. Esse é o preço da unção. Se você quer realmente viver a unção na tua vida, você tem que estar disposto a viver as bênçãos de Deus, o peso da glória de Deus, mas também viver as perseguições que vêm junto com tudo isso. A gente quer muita unção, muita unção, muita unção, mas a gente não quer pagar o preço por essa unção. Então é bom deixar bem claro isso, né? Porque você vai enfrentar perseguição, você vai enfrentar lutas espirituais, você vai enfrentar muitas vezes lutas espirituais na tua família, no teu casamento, na vida dos teus filhos, por causa do preço da unção de Deus. É forte isso aí. E interessante você falando, eu acho que tá ligado, tem até eu perguntar isso se tem a ver, se você concorda com isso. Tinha um presbítero contando uma vez para mim, que quando ele morava em outro
em outro estado, ele estava aqui no ABC de São Paulo, e falava, Deus me usava assim, Deus me usava dessa maneira, tá? E falando de grandes coisas que Deus fez na vida dele, ou fazia, né? Que era algo do passado, não estava fazendo mais nada, e eu falei assim para ele, mas o que mudou? Por que parou? Porque ele estava falando do que Deus já fez no passado, ou fazia no passado. E eu falei, mas por que não está fazendo agora? E eu falei, o que mudou? Ela até levou um susto na hora que eu fiz a pergunta, né, que a gente estava falando. E aí eu falei assim, não, o que mudou que lá eu buscava mais, eu orava mais. E aí eu sempre gostava de falar isso, que mesmo aqueles que têm os dons espirituais, eu tenho unção, parece que quando ele está buscando mais, isso manifesta mais. Quando ele não está buscando, não que não vai manifestar, mas parece que está ligado. Evidencia mais, evidencia. Né? Você acha que tem a ver, ou aquele orar vai acontecer mais coisa, ou não está ligado? Com certeza, eu acredito que sim. Eu particularmente acredito que sim. Né? A oração ela vai te fazer ficar mais sensível. Né? Uma das coisas que quando eu estou orando eu falo sempre isso, Deus me faz ser mais sensível ao Espírito Santo. Não tem outro caminho, é na oração que você se torna sensível ao mundo espiritual, né? Então, os dons espirituais eles se manifestam ali porque a pessoa ela está com aquela sensibilidade espiritual, tá? Algumas pessoas falam assim, eu estou em fiação com Deus, né? É um jargão até pentecostal, né? Eu estou em fiação com Deus. Na verdade, essa fiação com Deus é essa sensibilidade espiritual. Para mim é impossível uma pessoa que não ora estar tão afiada assim. Ela pode ter alguns momentos ali, como eu falei, das igrejas, né? A pessoa vive um momento ali, ela experimenta ali daquele momento, vive um momento de êxtase, de transe, que é como eles intitulam muitas vezes, mas não é a totalidade da presença de Deus. Não é uma vivência com Deus. O viver com Deus é uma vida em obediência à palavra e na oração. Então, quanto mais você orar, quanto mais você dedicar a tua vida na oração, mais você vai conhecer a Deus e mais os dons vão ficar evidentes. Eu sempre falo esse exemplo, em todo lugar que eu vou dar o treinamento, isso aí é já um spoiler, tá, para o treinamento. Todo lugar que eu vou dar o treinamento, eu dou esse exemplo, que Pedro e João curaram o enfermo na frente da porta do templo chamada Formosa. Não foi simplesmente porque eles somente tinham autoridade. Tinham a autoridade de Deus ali. Foi só por isso. Eles curaram o enfermo naquele momento porque antes eles estiveram com Jesus. Antes eles andaram com Jesus. Se nós estivermos com Jesus antes de irmos pregar, se nós estivermos com Jesus antes de irmos orar por alguém, aí sim o poder de Deus se manifesta. Entendeu? Então, o estar com Jesus, o tempo de oração, ele traz frutos, traz muitos frutos sobre as nossas vidas. Amém. Então, pastor, quiser orar, o que sentir aí, ora Amém. Pelos que estão assistindo. Amém. Eu quero orar, eu sinto de orar por cura, né? Para que Deus visite as pessoas que estão nas suas casas agora, em qualquer lugar, assistindo esse podcast. E também orar por um despertamento espiritual, né, no coração deles. E aonde você estiver, se você puder, você pode fechar os teus olhos nesse momento e pensar na presença de Deus, no poder de Deus. Senhor Todo-Poderoso, Tu és o Senhor, Tu és o Criador de todas as coisas, Rei de todo o universo. Tu és o Rei de todo o universo. Tu és aquele que guia e que dirige os nossos passos, que dirige os passos daqueles que estão assistindo esse podcast nesse momento. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero orar nesse momento por cura. Existe uma palavra, Senhor, no hebraico, que significa cura completa, refuá shelemá, cura completa. E eu quero declarar pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Yeshua, o Mashiach de Nazaré,
que aonde você estiver, você receba a cura completa. Toda dor no seu corpo, nos ombros, nos braços, nas pernas, nos joelhos, em nome do Senhor Jesus, eu declaro cura completa agora sobre a tua vida. Essa dor agora saia, vá embora. Essa dor suma, dor, eu falo com você. Em nome do Senhor Jesus, solte essa mulher, solte esse homem. Câncer, câncer no fígado. Em nome do Senhor Jesus, receba cura agora no fígado. Cura agora no pulmão. Câncer, tumores, caroços no ovário ou nos seios, sumam agora em nome do Senhor Jesus. O poder de Deus te alcança. O poder de Deus agora te alcança. Em nome do Senhor Jesus, você com problemas psicossomáticos, problemas com depressão, com síndrome do pânico, não consegue dormir direito. Em nome do Senhor, receba cura completa agora. Toda depressão, síndrome do pânico, saia. Solte essa vida agora em nome do Senhor Jesus. Receba o poder de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Oh, rabachá, rabacá, rabaxanhanda, cante e miaçai. Em nome do Senhor Jesus, o anjo do Senhor visita a tua casa, visita a tua família. Visita o teu casamento, o anjo do Senhor visita o teu lar, visita o teu trabalho, toda perseguição agora começa a cair, que venha a luz, toda trama, todo plano contra a tua vida. Lauibre andai sobre canto e miaçai. Lamuri sobre ande canto e miaçai. Em nome do Senhor Jesus, eu vejo o poder de Deus entrando sobre a tua casa. Lamori sobre andará lá e acanto e miaçai, entrando sobre a vida dos teus filhos. Você que vai assistir esse podcast, você vai receber salvação. Salvação. Aquelas pessoas que assistirem vão receber salvação sobre as suas casas. Em nome do Senhor Jesus, poder de Deus alcança agora. Eu declaro um despertamento espiritual, um avivamento dentro de você, o poder de Deus te alcançando e te levando à oração, te levando à busca, te levando à entrega, à intercessão. Você que estava desanimado, que estava frio, você que estava longe dos caminhos do Senhor, de repente você está assistindo esse podcast. O Espírito Santo, ele renova você agora. Você que falava em línguas e não fala mais, receba o renovo do Espírito sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus. O fogo do Espírito Santo, ele sai agora dessa tela desse celular, dessa tela da televisão, ou seja, onde você estiver assistindo, no tablet, Urabacarabachaias. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro avivamento. Eu sinto curas acontecendo nesse momento. O poder de Deus está entrando com curas poderosas, curas extraordinárias no teu corpo. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eu quero abençoar, meu Deus, esse podcast também. Meu Deus, que esse podcast alcance as nações. Oh, rabacarabachanda, rabacanderebassuri andaralabás. Alcance as nações em nome do Senhor Jesus. Pastor Ariston, o Senhor está abrindo as fronteiras das nações. E não será somente a tua voz através desse podcast, através do teu canal. O Senhor, ele fala que o teu corpo, a tua vida, você em pessoa, alcançará esses lugares. Em nome de Yeshua Hamashia, Lauibre andaiacanto e miaçaui. Lamurig Hassubri andecanto e miaçai. Em nome do Senhor Jesus, eu vejo Deus entrando na tua saúde, pastor. Em nome do Senhor Jesus, entrando no teu sangue, desentupindo veias, lamúntria facial. Às vezes você sente como se fosse uma alergia, uma coceira sobre o teu corpo, lamúntria canto e miaçaui.
Limirigha sobre andecante e miassaui. O Senhor, ele entra agora no teu fígado, ele entra no teu sangue, ele entra sobre a tua vida, ele cura você completamente para que a obra dele seja executada através da tua vida, porque ele tem planos e ele tem projetos em tempo recorde para realizar sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro maletas sobre as tuas mãos. Oh, em nome do Senhor Jesus, as fronteiras sendo alcançadas e passadas e ultrapassadas. Em nome do Senhor Jesus, prepara passaporte, prepara as malas, prepara as roupas. O Senhor vai levar a você e aos teus para muitos lugares, diz o Senhor dos exércitos, porque eu, Senhor, te levantarei sobre as nações, levantarei o teu nome e te usarei numa ciência e no conhecimento da palavra como nunca antes. Vou te usar de uma maneira diferente, diz o Senhor dos exércitos. Tu vai pregar como nunca antes pregastes, diz o Senhor dos exércitos, para a tua vida. E eu declaro essa palavra sobre ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Oh, alabaxarabacanta, alabaxora, alabacanta, alabaxá. Xarabacanta, alabaxara, alabaxá. Vejo também, pastor, lá no vale, ali no lugar da oração, no centro da oração. Com certeza já existe algo poderoso ali, mas eu vi aqui, né, uma visão como uma nuvem descendo sobre aquele lugar de oração. Aleluia. A nuvem de glória, com certeza o lugar já é pregnado com a presença, com o poder de Deus, mas que Deus fala no meu coração que essa nuvem de glória vai descer ali. Aleluia. Milagres criativos, extraordinários, que nunca aconteceu. Já aconteceu muitas coisas ali, mas milagres criativos vão começar a acontecer ali naquele lugar. Aleluia. E eu vejo mais pessoas chegando ali para aquele lugar para orar. Pessoas de vários territórios do Brasil e de outras nações. Porque o avivamento que tem sido gerado, que tem sido buscado, Deus está respondendo. Aleluia. Xaraba, canta, arabaxá. Oh, aleluia, Pai. Eu creio, meu Deus. Aleluia. Oh, Pai. Deus é poderoso. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A presença de Deus está poderosa aqui, irmãos. Está poderosa. Glória a Deus. Obrigado, pastor, por ter aceitado vir lá da cidade de Araçariguama. Eu falo assim devagar que eu me enrolo tudo. Obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado. Precisando de mais vezes, estou à disposição, e que esse podcast continue alcançando muitas vidas, impactando e também renovando o coração delas, né? Eu sempre ouço muitos feedbacks daquilo que Deus ministra através desse podcast na vida de muita gente. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Então compartilhe esse programa aí para 7 pessoas no grupo de WhatsApp, do Facebook. Você foi abençoado? Eu creio que sim. Então compartilha. E se você assistiu esse programa, você tem que orar mais. Então que Deus abençoe. Tchau, tchau. Até o próximo programa.